Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Carolina. Antes de iniciar esse vídeo, o assunto desse vídeo, eu quero bater um papinho rápido aqui com vocês. A ideia, desse primeiro vídeo é iniciar uma série semanal, se Deus quiser. Se me ajudar, eu vou conseguir. Fazer isso semanalmente, na qual eu apresento um livro para vocês. Qual é a intenção dessa série? Promover a discussão literária, dos títulos que eu trouxer e também dos que vocês sugerirem. Então eu quero com isso alcançar desde a pessoa que não tem o hábito da leitura e quer adquirir esse hábito, até aquela pessoa que já é um leitor voraz. Quantas pessoas que não têm o hábito, eu acredito, eu sou assim, às vezes, quando a gente cria barreiras para certos assuntos, por exemplo, tem muita gente que considera ler chato. Muitas vezes essas impressões de ser chato ou não ser chato, ser legal, são, na verdade, barreiras que a pessoa encontrou, formas erradas que aquilo foi apresentado para ela. E às vezes uma pessoa explicando, de uma maneira mais acessível, quebra esse tipo de barreira, promove o interesse daquela outra pessoa que tinha uma certa resistência. Porque, convenhamos, ler é um bom hábito, acrescenta muito na sua vida, no seu vocabulário, na sua saúde mental. É um bom hábito. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas realmente criam uma certa resistência por esses fatores, por causa de alguma experiência que teve na vida, ela criou um bloqueio para a leitura. Então, por exemplo, se você nunca leu na vida, você vai começar com um livro super complicado, com palavreado antigo, realmente você vai ter um desestímulo. Não tem como não ser assim, a não ser que você realmente seja uma pessoa que já tenha no seu sangue, no seu gene, a leitura, Mas a maioria das pessoas, quando elas não têm intimidade com livros, com ler, e começam com um livro muito rebuscado, de uma linguagem muito difícil, elas tendem a achar a leitura chata e deixar de lado. Então a intenção aqui é quebrar isso. Vamos tentar quebrar para ajudar essas pessoas. E as pessoas que já gostam muito de livros, elas vão acrescentar, com a sua opinião, com a sua percepção. Pode discordar de tudo que eu falar aqui, porque ninguém é dono da verdade. A intenção realmente é apresentar conteúdo para acrescentar na vida de vocês. Então, eu acho que desse diálogo das pessoas que não têm o hábito com as pessoas que já têm o hábito, eu acho que a gente consegue uma boa troca, de conteúdo, de informações, de estímulos. Então é isso. Então, bora pro vídeo de hoje. Então, vamos iniciar nossa estante virtual. E o primeiro livro que eu escolhi para falar aqui foi esse, Oliver Twist, do Charles Dickens. Esse livro ele já foi adaptado várias vezes para o cinema. Tem desenho animado dele, tem filme, tem um monte de coisa, porque olha só, é um livro clássico. É muito conhecido, mas tem muita gente que conhece mais ele justamente pelas adaptações ao cinema e a televisão, desenho, essas coisas, do que realmente por ter lido o livro. Muita gente considera o livro para criança, mas eu particularmente não considero. É um livro mais juvenil, mas também acho que atende muito bem o público adulto. Uma criança dificilmente iria entender assim, a crítica que o autor quer fazer, busca com esse livro aqui. O Charles Dickens, ele é conhecido pelas críticas sociais,
ele usa os personagens dos seus livros normalmente para poder fazer esse tipo de crítica. É um autor que teve um público muito forte durante a Revolução Industrial, né? Porque teve muita exploração dos trabalhadores. E ele, apesar de que ele nunca se posicionou, né? Porque os personagens, na verdade, dos livros dele, normalmente eles se davam bem na vida, digamos assim, melhoravam de vida, melhor dizendo, por questões muitas vezes de sorte, por encontrar a pessoa certa, que nem muito o Oliver, né? Seria um deles. Mas ele tem esse viés, né, de crítica social. Nesse livro aqui, ele aborda muito a questão da delinquência juvenil causada pela extrema pobreza. Então, essa versão aqui, né, que eu tenho, eu comprei, é da editora Príncipes. Eu comprei numa feirinha de livros. Eu paguei R$10 nessa edição aqui dele. Com certeza, se você procurar na internet, você encontra às vezes até mais barato, porque pelo menos assim, eu tenho um Kindle, né, porque eu adquiri, né, durante a quarentena, para facilitar a questão de comprar livros, né, e livro digital muitas vezes custa mais barato do que o físico. Quando eu vou nessas feirinhas também, agora não tá tanto por causa da pandemia, né? Mas quando eu vou nessas feirinhas de livros baratinhos assim, eu saio carregada, meu Deus do céu. Esse livro é marcado porque é um dos primeiros a ter como protagonista uma criança. E é um livro muito puxado pro drama. A história dele gira em torno do Oliver, né? Que é o título do livro. E ele é um órfão que nasce numa casa de pobres lá da Inglaterra, na época ali mais ou menos da Revolução Industrial. A mãe dele morre ao dar à luz. Ela vai para essa casa porque ela teve um filho, né? Ela foi desonrada, né, na época. Teve um filho de um homem que não era casado com ela. A história, né, o enredo da história gira em torno de todas as desventuras que acontecem com esse menino, desde que ele nasceu, e também do mistério lá que envolve o tal do nascimento dele. Durante a narrativa, a gente pode ver que existe realmente uma crítica muito grande. O autor, ele faz muita questão de apresentar certos personagens, né, os vícios de certos personagens, principalmente as pessoas que trabalhavam nessa casa de pobres, que administravam, como as pessoas que dependiam desse auxílio, né, da casa de pobres, eram tratadas, tá? E ele descreve o tipo de comida, o tipo de instalações, como eles eram tratados. Esse autor também, durante o enredo, né, durante a história, ele usa muito de ironia, né? Muitas vezes ele fala assim, porque teve uma passagem que ele falava do mingau ralo que eles davam para os pobres comerem. As autoridades dali que tomavam conta daquilo, né? Ainda falavam como se os pobres fossem ingratos de reclamar por ter um mingau ralo, entendeu? Então é uma crítica bem pesada mesmo. Por isso que eu falei que não seria um livro exatamente para criança. E mostra muito bem como o caráter, né, desses personagens são deturpados, né? Mostra como eles são ao público, mostra como as outras pessoas pensam dele, né? Querendo, como que eu vou dizer? Não seria passar pano, ficavam, assim, bajulando essas pessoas, né? Por estarem em cargos que tinham um certo poder, e como elas também são no particular delas. E eu só achei bem interessante nesse livro. A história do Oliver em si, ela é bem dramática. Ele está pedindo, né, sendo sorteado, né, numa refeição para pedir mais mingau. E aí, com isso, eles acham isso, assim, uma ousadia da parte dele e acabam empurrando ele para poder trabalhar, para ser um aprendiz. Quando ele tinha, acho que nem 10 anos, quando ele começa a trabalhar. Ele vai trabalhar na casa de um agente funerário.
Só que lá ele é muito maltratado, fazem muita discriminação com ele, por ele ser órfão, por ele ser pobre, e ele acaba achando melhor fugir. Só que aí, como ele era muito novinho, muito pequeno, muito inocente, ele acaba achando pessoas mal intencionadas que fazem parte, né, de uma gangue e tentam recrutá-lo, né? Só que você percebe na evolução do personagem que realmente não está nele servir para certos propósitos. Então há uma resistência e aí vários fatos acontecem até a gente desvendar, né? Da onde o Oliver veio, o que vai acontecer com ele, quem é realmente o Oliver. Mas aí vocês têm que ler o livro, tá? Porque senão vou dar muito spoiler. Uma curiosidade que eu achei muito interessante é como o nome dele foi escolhido, né? Porque quando nascia, né, alguém nessa casa de pobres, tinha o Bedel, que ele é um dos piores personagens do livro, meu Deus do céu. Você fica com o ranço dele. Mas o Bedel, ele que escolhia o nome dos meninos que nasciam sem pai e mãe. E ele ia pela letra do alfabeto. Ele estava na letra T, aí ele colocou na cabeça Twist, e colocou Oliver Twist. Então, por exemplo, vai nascendo A, aí colocou o sobrenome com A. B, colocou o sobrenome com B, Barreto. Aí vai pro C, Carvalho. E assim vai, entendeu? Eu achei isso muito interessante. Porque é uma assim, que maneira, né, de você dar um nome para um ser vivo, né? Para um ser humano. O ano de publicação do livro original em inglês na Inglaterra foi em 1867. A primeira tradução no Brasil começou em 1870 por Machado de Assis, só que ele acabou não terminando e depois a editora Edra, com Ricardo Lísias, acabou fazendo a tradução. A linguagem é uma linguagem acessível, não é rebuscada, uma linguagem correta, mas se você está iniciando o seu caminho pela leitura, você não vai sentir dificuldade com esse livro, tá? É uma linguagem bem tranquila para quem está começando a ler e a história é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, né, que não conhecem a obra, tenham ficado curiosos para poder conhecer. E é um livro que eu gostei realmente, tá? Eu achei uma história bem legal. Me prendeu do início ao fim. Como eu falei, a linguagem é super acessível. E é um bom livro para você começar, se você gosta do assunto, ainda mais se você tem interesse sobre assuntos de cunho social. É um bom livro para você começar. Apesar de ser um drama, um romance, né? Não ser algo baseado em fatos reais, na história real de alguém, mas é um bom livro para você que gosta, né, de que curte essas questões de crítica social. Espero que vocês tenham gostado, aceito sugestões, aceito discordar de tudo que eu falei, aceito tudo. Coloca aqui embaixo, se inscreva, curta, compartilhe, que vocês me ajudam imensamente e a gente se vê na próxima. Tchauzinho!